Deputado, muito boa noite. Obrigado por você ter atendido. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Quando me disseram que você estava disponível para conversar comigo, eu já queria te fazer uma provocação em relação ao Sérgio Cabral. Eu sei que você não foge, né, de temas polêmicos. Para além de uma decisão técnica em colocar ele em liberdade, esse senhor é o último homem preso, o último político preso pela Lava Jato. Ontem, ao conversar com o Delanhol, ele me disse o seguinte: William, existe uma inversão de valores no nosso país, um grande movimento para reverter isso e colocar, por exemplo, a Lava Jato como uma coisa ruim, prejudicial para a nossa sociedade. E, na verdade, nós recuperamos dinheiro, prendemos, acabamos com esquemas de corrupção que estavam entranhados no setor público. E aí eu queria questionar a senhora sobre essa parte da técnica e do politicamente e do moral, né, de como fica essa situação. Não, veja, o caso específico do ex-governador Cabral vem numa toada, né, de desmonte da Lava Jato. Então, olhando para as anulações primeiras, todas as que já aconteceram, essa decisão que beneficiou o Sérgio Cabral finda tendo alguma lógica. O que não tem lógica, inclusive do seu ponto de vista técnico, é o início desse processo todo. Porque, por exemplo, as anulações, né, do presidente eleito, elas aconteceram no âmbito de embargos de declaração. E pode fazer um levantamento jurisprudencial, isso não existe, né? Nos tribunais nacionais, praticamente virou um case. E, a partir daquela anulação, outras tantas foram solicitadas, vamos dizer assim, por equidade com aquele primeiro caso. Então, foi um processo de desmonte da Lava Jato. Eu como cidadã, como advogada, professora de direito, fico muito chateada. Meu mandato termina dia 14 de março, dia 15, eu estarei em sala de aula. E é muito difícil ensinar direito diante de tantos casuísmos. Agora, houve todo um movimento político para isso acontecer, não só por parte da esquerda, mas por parte também da direita, né? Infelizmente, houve uma união aí de forças para esse desmonte, para esse enterrar, vamos dizer assim, do importante processo de depuração que aconteceu no país. Infelizmente, o próprio ex-juiz, agora senador eleito Sérgio Moro, ele narra no seu livro que o próprio governo, que teoricamente deveria se opor a tudo isso, findou por favorecer essa situação. Então, é muito triste, eu vejo com maus olhos e acredito que coisas piores virão. Coisas piores virão, porque tem todo um discurso. Se o senhor olhar, por exemplo, os jornais, os blogs mais alinhados com o petismo, vão ver que existe todo um discurso para dizer que a Lava Jato acabou com a indústria nacional. Então, eu acredito que coisas piores virão. Eu não estou nem um pouco otimista com relação aos nossos próximos tempos aí. Respondendo lá por diárias, por passagens, e falou assim: eu não tinha nem gerência sobre aquilo, e tentavam colocar. Foi absolvido e está rolando ainda. Janaína, a senhora... Mas amanhã, por exemplo, desculpa te cortar. Sim. Amanhã o Conselho Nacional do Ministério Público vai avaliar punição, se eu não estou equivocada, 12 ou 14 procuradores da Lava Jato. Lá do Rio, não é isso? Sim, que correm o risco, Marcelo Bretas. Sim, correm o risco, inclusive, de demissão. E pelo que eu consegui acessar, a não ser que haja alguma documentação sigilosa, mas pelo que eu consegui acessar, foi por terem publicado uma denúncia contra um político, denúncia esta referente a um possível caso de corrupção. Então, é uma inversão de valores, sim, e eu acredito que esse processo de desmonte, ele ainda vai adiante. Janaína, a senhora é professora de Direito da USP, deputada, hoje deputada estadual aqui por São Paulo. Não dá, quando você fala de Sérgio Cabral, Lava Jato, você não pode tirar a figura do PT, a figura do Lula, enfim, e todos os problemas que aconteceram, né? Inclusive o Delanhol foi muito claro sobre esse tema aqui ontem na Jovem Pan durante a entrevista. E a senhora preparou a peça
né? Todo o processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a senhora colocou isso no papel. E agora a gente tem o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que levou ao Congresso Nacional uma proposta para renovar a lei do impeachment. E esse anteprojeto que atualiza a legislação foi debatido por uma comissão de juristas. E, segundo o ministro, busca adaptar a lei já existente à Constituição de 1988. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esse anteprojeto. Isso é bom para a sociedade, bom para o serviço público ou é bom para os interesses? Olha, eu respeitosamente não gostei do anteprojeto. Então, existe ali uma alteração nos crimes, que a gente chama a parte material, os tipos penais, os tipos do crime de responsabilidade. Eles incluíram vários comportamentos que poderiam ser mais assim aproximados dos crimes de corrupção, os crimes que já estão no Código Penal. Incluíram também essa questão da fake news, que virou um modismo muito grande, mas retiraram vários dos dispositivos que embasaram o impeachment da ex-presidente Dilma, muito embora haja lá uma cláusula genérica falando de atentar contra a responsabilidade fiscal. Então, eu tenho várias críticas nessa parte. Entendo que houve uma abertura para autoridades que, a meu sentir, não deveriam estar ali, porque hoje o processo de impeachment pode ser manejado em face de altas autoridades. E esse anteprojeto, eu gostaria até de ouvir os autores para entender os porquês. Esse anteprojeto inclui juízes, promotores, que já têm as suas punições administrativas, que, a depender do comportamento, podem responder também à luz do Código Penal. Então, eu não consegui entender essa abertura para outras tantas autoridades, que não são altas autoridades, vamos dizer assim. Mas o ponto que mais me preocupou desse anteprojeto, e pelo que eu estou lendo na imprensa, eu percebo que isso está passando muito despercebido, é a questão da legitimidade para pedir o impeachment. Hoje, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. Eu, por exemplo, não era deputada, não tinha cargo nenhum. Eu entrei com esse pedido na condição de cidadã, primeiramente ao lado do saudoso doutor Hélio Bicudo, depois ingressou o professor Miguel Reale Júnior. Então, foram 3 pessoas na condição de cidadãos, única e exclusivamente. Poderia ter sido eu sozinha, professor Miguel, doutor Hélio. Não existe atualmente uma exigência de número. Se esse anteprojeto passar, se for aprovado, nós precisaremos de mais de 1 milhão de pessoas para conseguir fazer um pedido de impeachment, porque o anteprojeto exige os mesmos requisitos para uma lei de iniciativa popular. Então, tem que ter uma representatividade em termos dos cidadãos do país inteiro, tem que ser um número de cidadãos distribuído por 5 estados da federação, com representatividade em cada um desses estados. Então, na minha perspectiva, o anteprojeto, na verdade, mata esse remédio da cidadania. É bem verdade que ele prevê ali a legitimidade para a OAB, para os partidos políticos e para os sindicatos, mas retira dos cidadãos. Na parte que fala que qualquer cidadão pode, diz desde que apoiado por outros tantos cidadãos, cumprindo os mesmos requisitos das leis de iniciativa popular, que é algo quase impossível. Quem fizer uma pesquisa sobre as leis de iniciativa popular verá que muitas vezes até fazem a iniciativa, mas um parlamentar precisa abraçar e reapresentar o projeto, porque não conseguem conferir as assinaturas. Agora, imaginem os senhores, com a pressão política que é em cima de uma pessoa que promove um pedido de impeachment, precisar acolher mais de 1 milhão de assinaturas em 5 estados, ainda autenticar e comprovar as assinaturas. Acabou, é a morte desse instrumento de cidadania
que é, né, a busca por um impeachment. Então, eu realmente fiquei, assim, chateada com o anteprojeto. Não estou aqui desmerecendo o esforço dos juristas, procuraram, vamos dizer assim, atualizar. Janaína, mas, assim, o mais importante é isso, matou então, o Instituto. O seu pedido de impeachment, ele veio com peso de mais de 1 milhão de assinaturas e você conseguiu caçar essa senhora. Isso é fato. Porque você estava bem argumentado. Mas só uma coisa, as assinaturas vieram depois. Presta atenção, isso é importante. Nós protocolizamos, eu e doutor Hélio Bicudo, sem anunciar para ninguém, porque nós tínhamos medo de que alguma coisa acontecesse, inclusive no caminho. Nós protocolizamos, depois nós divulgamos, e aí vieram as assinaturas de apoio. Perfeito. Da maneira que está no anteprojeto, é um requisito. Então, nós teríamos que fazer vamos dizer assim, colher essas assinaturas todas, entendeu? Eu entendo que mata essa via de cidadania. E aí, deputada, o Pedro Costa, que é o comentarista PAN, está aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Eu vou passar a palavra para ele, mas já vou passar a palavra fazendo uma provocação. Pedro, é mais fácil negociar com o capital político com um grupo organizado do que com um único indivíduo ou com vários? Com certeza, William. A Lava Jato mostra isso claramente. Vou falar com a nossa audiência qualificada aqui, né, junto com a deputada e representante popular aí na Câmara, Janaína, que a Lava Jato mostrou com o tempo 3 coisas, né? Primeiro, nós não estamos vivendo em 2018, né? O que a Lava Jato mostrou? Ela se disse que ela disse a si mesma que não era uma operação política. O Sérgio Fernando Moro, que foi citado na biografia aí, ele disse isso notadamente e publicamente em praça pública, que jamais entraria para a política. Onde está o doutor Moro hoje? Assim como disse o Deltan. Onde está o Deltan hoje? Então, o povo, todo mundo, olham essas coisas. Segundo, a Lava Jato, depois dos diálogos que foram expostos e jamais negados pelos autores, ela ficou nua, também em praça pública. Hoje, é claro, como amanhã de outono, que aquelas operações, aqueles diálogos mostravam a verdadeira natureza da Lava Jato. Então, o tempo e a própria operação encarregou de enterrar a si mesma, né? Conforme a expressão da deputada Janaína. Janaína, você tem medo de uma perseguição agora com a volta do PT para o poder? Olha, não se pode descartar nada, né? Nada nessa vida pode ser descartada. Agora, tudo que eu fiz e faço é com base na lei, é com base em documentos, é com base em depoimentos, com base em provas. Eu estou exercendo um mandato de deputada, sempre procedi de maneira técnica, de maneira respeitosa com todos os que convergem e divergem, né, dos meus pontos de vista. Então, não vejo assim por que, né, isso poderia acontecer. Não fiz nada que pudesse justificar algo do gênero. Agora, na vida, não se pode, vamos dizer assim, dizer que se tem algo garantido na vida, entendeu? Janeiro, eu vou voltar para as minhas atividades. Eu sou uma pessoa de visão muito minoritária na USP, sempre fui, né? Porque, por exemplo, sou defensora da vida desde a concepção, sou contrária à legalização de drogas, então eu tenho um perfil, né, muito minoritário na universidade pública, mas isso já é anterior ao pedido de impeachment, então nunca foi um convívio tranquilo. Por outro lado, eu acredito que eu leve pluralidade, né? Agora, sim, fácil não será porque nunca foi. Bom, eu só queria fazer uma última provocação para a senhora. Quando a senhora acompanha o anúncio, né, de membros da nova equipe com suspeita de envolvimento em corrupção, mesmo aqueles que não foram condenados, mas existe a suspeita, estão respondendo, a senhora se sente confortável em saber que essas pessoas vão compor uma chapa? Veja, eu não votei, né, no presidente eleito, não voto na esquerda, isso é algo que é público e notório. Não tenho expectativas positivas com relação ao próximo governo.
Mas esperança todo brasileiro, né, tem. Então eu até tinha alguma esperança, já que ganhou, né, de que procurasse fazer um ministério um pouco mais plural, na medida em que vendeu durante a campanha uma frente ampla, né, conseguiu apoio aí de vários segmentos da sociedade, mas os primeiros sinais são no sentido de que é o PT sendo o PT, né, porque todos os nomes que foram anunciados são nomes, assim, vamos dizer, tradicionais, históricos do petismo, né, pessoas que apoiaram já estão se vendo aí escanteadas. Eu realmente não me iludi, né? Não votei, não me iludi. Agora, a gente tem que ter esperança, vai fazer o quê? Né? Vai a senhora fazer contrataria para a sua empresa uma pessoa com suspeita de corrupção? Eu acredito que ninguém, né? Eu acredito que ninguém. Mas assim, gente, apesar dele ter ido buscar apoio nos vários setores, e eu fui muito crítica ao presidente Bolsonaro por não ter feito esse movimento, né? Eu posso ser atacada por pessoas que discordem, mas eu nunca me omiti. Eu sempre avisei. Vocês estão achando que o presidente está muito forte, está forte nas motociatas, mas não na sociedade. Tem que ter um pouco mais de humildade. Então, apesar do Lula ter feito um movimento que o Bolsonaro não fez, quando ele falava, ele deixava claro que ele era o mesmo Lula. Então, as pessoas não compraram embrulhado. Quando eu vejo, por exemplo, Armínio Fraga falando que está, nossa, que absurdo. Poxa, não é adolescente, entendeu? Não é adolescente. Então, acho que o país vai sofrer muito nos próximos 4 anos, né? Eu queria agradecer a deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é professora de Direito da USP. Janaína, eu queria agradecer em nome da Jovem Pan todas as vezes que você atendeu a gente para falar como deputada. A senhora nunca deixou a gente aqui aguardando, sempre foi muito prestativa. Então, obrigado pela ajuda, né? Trazendo um pouco mais dos bastidores da política e dessa parte técnica. Desejamos à senhora sucesso nessa nova empreitada e também boas festas. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.